Se você tá aqui nessa vida somente para trabalhar, pagar contas, viver um dia após o outro sem ter um propósito de vida, muitas vezes sendo infeliz, passando por decepções. Se você sente que você tem algum propósito, que a sua vida não é só isso, esse canal foi feito exatamente para... Olá, eu sou Larissa Berbigier, sou escritora, sou palestrante e terapeuta evolutiva. E esse canal aqui é para a sua expansão da consciência, para o seu despertar e a sua evolução. Essa foi exatamente a pergunta em que eu me fiz há 3 anos atrás. O que eu tô fazendo aqui? Se para ser infeliz eu vou ser sempre infeliz, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida se é para ser assim? E aí naquele momento uma voz falou na minha mente: controla a sua mente, que aí você vai conseguir mudar a sua realidade. E foi aí que começou o meu processo de despertar. Tudo que eu vou ensinar para vocês foram coisas em que eu passei, todo o processo em que eu passei para ser a pessoa em que me tornei hoje. Eu passei por vícios, passei por violência doméstica, passei por abusos na infância. E para muitas pessoas que talvez passam ou passaram por o que eu passei, se colocariam no lugar de vítima e se entregariam totalmente para a vida. Mas não foi isso que eu fiz. E aquele momento em que aquela voz falou para mim que eu deveria controlar a minha mente foi quando eu comecei em todo esse processo de despertar da minha consciência, entender quem eu sou, qual o propósito de viver aqui e por que passei por tudo aquilo. A maioria das pessoas está vivendo hoje no automático. Vivem a vida, trabalham, pagam as contas e estão sempre naquele mesmo ciclo vicioso, experienciar a vida realmente sem entender o porquê estão aqui. Gastam dinheiro à toa, sem buscar conhecimento, sem evoluir, que é esse o real propósito de estarmos aqui, a nossa evolução. Você sabe quem você é de verdade? O que você está fazendo aqui de verdade? Você é Deus em essência. Você é Deus experienciando a vida através da sua singularidade. Jesus, quando passou aqui na Terra, ele quis nos passar esses mesmos ensinamentos. E muitos, a religião acabou distorcendo muito a visão que era para ter. Por exemplo, quando Jesus falava da fé, vamos lá para aquela passagem em que a mulher com o fluxo de sangue entrou na multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, Jesus olhou para ela e disse: mulher, a tua fé te salvou. Só que ela tinha fé em que era Jesus que tinha curado ela. Só que Jesus falou: mulher, foi a tua fé que te salvou. Significa o quê? Que tudo que você coloca 100% a sua fé é o que vai acontecer. Se você tem fé de que as coisas vão dar errado, elas realmente vão dar errado. Se você tem fé de que vai ter problemas, você vai ter problemas. Se você tem fé que você vai ser traído, você realmente vai ser traído. Mesmo a física quântica, ela comprova que o universo ele é criado através do observador. Você é o observador. Tudo que você tem dentro de você, toda a fé que você tem aí dentro de você é o que vai refletir o seu mundo externo. Primeiramente, você precisa ser para aí você ter. E muitas vezes nós queremos coisas em que nós não somos ainda. A gente só consegue atrair o que a gente realmente é. Se você é uma pessoa realmente feliz, você vai trazer mais felicidade. Quando você é uma pessoa próspera, você vai trazer mais prosperidade. Mas isso sim depende do que você é, qual é a sua verdade. Se você não se sente merecedor, se você não se sente digno, você não vai ter. Porque dentro de você, você está cortando a frequência. Nós vivemos hoje em um mundo que muitos chamam até mesmo de Matrix. Um mundo físico, muitas pessoas chamam de Matrix. Por quê? Porque você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. E aí você tem fé em algumas coisas que você acredita dentro de você que é verdade.
Só que é tão complicado hoje em dia conviver com as pessoas no mundo que às vezes você fala aquilo para aquela pessoa e ela faz você duvidar, porque ela não acredita nisso. Então a gente vai simultaneamente pegando diversas informações e cortando a nossa essência. Muitas pessoas não têm perspectiva de vida, elas não entendem porque elas nunca estudaram, nunca buscaram tentar ser daquele jeito. Então elas simplesmente vão falar pra você que você tá errado. E se você acreditar nelas, você vai acabar se perdendo da real essência e da sua real evolução por acreditar numa pessoa que na verdade não sabe de nada. Mas algum teste, por exemplo, como a lei da atração, para saber como funciona e se realmente funciona, eu já fiz. E foram vários testes em que eu fiz e que realmente deram certo. E muitas pessoas não sabem o poder que elas têm na mente delas. Só que às vezes elas até querem, elas até pensam, elas até sabem o que elas estão querendo, mas elas colocam ansiedade. E causa ali o efeito zenão, que é o que tranca de você conseguir atrair para você. Você colocou ansiedade, é uma frequência totalmente diferente do sentimento que você precisa ter para conseguir aquilo. Então, você tá quase realizando, mas se você colocou ansiedade, ele tranca completamente. A visualização é uma das principais coisas em que ajudam você a alcançar aquilo que você quer. É uma das... A visualização, o sentimento, o falar pro universo. Eu quero isso e exatamente dessa forma. Muitas pessoas não são claras com o universo, não falam exatamente. Por exemplo, assim, eu quero um casamento, quero casar. Mas você não fala como que você quer que seja o seu marido, de qual jeito que ele te trata. E assim você vai encontrando possíveis pares pra você, de que na verdade nenhum vai dar certo, porque não é aquilo que você quer, porque você não foi claro, você não fez uma intenção clara. Eu fiz um teste com o universo, que não faz muito tempo que isso aconteceu, mas foi um teste em que eu queria um animal de estimação, um gato. E eu lembro que eu tava sentada na frente da minha casa e passou um gato. Ele era exatamente do jeito que eu queria. E aí eu falei assim, eu quero um gato assim. Eu quero um gato exatamente dessa cor, desse jeito. Só que eu não vou ir atrás. O gato ele tem que aparecer aqui. Aí eu vou ficar com ele. Mas eu quero que ele seja assim. E isso foi num domingo. Na terça-feira, eu estava com meus filhos, fui no mercado. E na rua da minha casa, na esquina, havia ali um gato. Ele era filhote, exatamente da cor que eu falei pro universo que eu queria. E ele tinha sido abandonado ali. E aí eu peguei ele pra mim. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a intenção, eu falei pro universo como eu queria, de qual forma eu queria, e ele veio. Nós também vivemos em um universo de infinitas possibilidades. Então, qual é a outra forma que a gente tem para pedir pro universo que ele vai trazer? Havia um dia que eu queria muito conhecer uma pessoa que ela estava se tornando famosa, e eu queria muito conhecer ela pessoalmente. Então, eu estava vendo uma live dela, e eu fechei meus olhos e eu falei assim, eu quero conhecer ela pessoalmente. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu vou conhecer ela pessoalmente. Porque também, muitas vezes, não importa como. O como é questão do universo. O universo que ele vai fazer. Existem diversas possibilidades de aquilo acontecer. Então, como não é a sua parte. A sua parte é querer. É você falar, eu quero que seja desse jeito. Eu quero conhecer a pessoa que nem eu fiz. Eu queria conhecer ela pessoalmente. Não sabia como. Mas em menos de 3 meses, apareceu um cliente pra mim. Em que ele iria fazer um podcast com ela e me convidou para ir conhecer ela também. Então, aconteceu isso em menos de 3 meses. Claro que existem pedidos em que a gente faz pro universo e eles demoram mais tempo. São coisas em que a gente primeiramente precisa se tornar para ter. Não adianta um relacionamento saudável, um relacionamento bom. Eu quero ele, mas eu não sou uma pessoa saudável, eu não sou carinhosa, eu não sou amorosa. Eu não estou pronta para receber porque não é a mesma vibração que a minha. O universo entende por vibrações. Se você vibra em determinada frequência, ele vai te trazer.
Quando são coisas específicas assim, por exemplo, ser tal pessoa, ter um animal de estimação, ter tal coisa, são outras coisas diferentes. Mas você muitas vezes precisa estar naquela vibração, estar receptivo para ter aquilo. Você pode ser e ter o que você quiser, mas você precisa primeiramente ser isso em verdade dentro de você. Não esperar que aconteça um milagre. Você precisa agir também, querer ser. Que nem, por exemplo, eu queria ser palestrante, né? E como é que eu vou ser palestrante sem estudar? Eu preciso dedicar tempo estudando, eu preciso aprender a falar, eu preciso agir de alguma forma, eu preciso me colocar à disposição para isso acontecer. Mas a gente precisa se colocar à disposição, a gente precisa fazer. E tudo tem que ter um equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter. Agora, vamos voltar no assunto sobre o sofrimento, sobre a questão da nossa evolução. Muitos não entendem, mas normalmente, pra gente aprender e evoluir, a gente precisa passar por alguma dor. Vamos supor que nem eu passei por um relacionamento ruim. E aquilo ali foi uma coisa em que acabou me fazendo despertar. Aquilo me levou pro caminho do despertar, do que eu realmente precisava pra mim. E foi uma coisa em que acabou me fazendo despertar. Eu aprender a me amar, eu aprender a me valorizar, eu aprender a querer ter a pessoa certa do meu, a não me conformar com uma vida infeliz. Então muitas vezes a gente precisa passar por aquilo para entendermos o que a gente realmente é, o que a gente realmente quer e seguirmos aquele caminho para evoluir, sempre cooperando para o seu bem maior. Por mais que você ache que não, mas sim, tudo está cooperando para o seu bem maior. Você pode achar, mas aquela pessoa está fazendo tal coisa de errada para mim. Mas exatamente é ali para você aprender. Aprender a ter mais paciência, aprender a amar o próximo, aprender a saber quem você é. Porque a física quântica também, ela nos ajuda a comprovar que o outro, na verdade, ele não existe. Todas as pessoas são realmente espelho, que estão somente esperando o que você precisa curar em você, para você se reconectar com a sua essência verdadeira e voltar a Deus. Porque todos nós estamos interligados. E por isso que devemos amar ao próximo como a si mesmo, porque na verdade o próximo faz parte de nós. O universo ele é totalmente mental. Então o nosso mundo externo ele só está refletindo o que nós somos dentro de nós. Só que aí também vem a questão de que muitas pessoas estão buscando somente as coisas externas, as coisas físicas. Eu só quero ser rico, eu só quero ser isso, eu só quero ser aquilo. Não, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Só busca isso sem focar realmente na sua evolução. Porque não é isso o sentido da vida. Não é a gente vir aqui para realmente só fazer as coisas acontecerem aqui na Terra. Porque um dia a gente vai morrer. Então a gente precisa entender que somos seres espirituais e estamos evoluindo a nossa própria essência. Nós não estamos somente para conquistar coisas na Terra. Claro que nós temos a opção e claro que nós devemos querer ter abundância aqui na Terra e viver uma vida realmente de acordo com uma vida feliz, onde a gente não precisa se preocupar. Mas muitas vezes você não tem, porque você ainda precisa evoluir para ter. E talvez se você tivesse, você iria dar bola para que eu estou falando aqui agora? Muitos vivem a vida se colocando no lugar de vítima, sem ter autorresponsabilidade, sem entender que são os próprios criadores da sua realidade, com a intenção de estar sempre recebendo coisas dos outros, sem ser responsável, sem cuidar da sua vida, sem saber o que desejar para si. Muitas vezes cuidando da vida alheia, não se amam de verdade, não entendem o que é o amor verdadeiro. Mas nós estamos aqui para se reconectar à nossa essência. E a nossa essência é nos reconectarmos com o verdadeiro eu sou. A religião impõe que Deus ele está fora de nós, mas ele não está fora. Ele está aqui, Deus é você. Como eu disse, Jesus veio e explicou isso, até mesmo quando ele falou
O reino de Deus habita dentro de vós, quando os discípulos perguntaram sobre isso. E muitos ainda estão esperando que Jesus desça do céu e salve eles, sem verem que ele mesmo falou que o reino de Deus, ele habita dentro de você. Ele está aí dentro de você, você precisa cuidar de você. A gente se pergunta como que faz para nós termos uma vida realmente plena, se reconectarmos com a nossa essência, entendermos quem realmente somos. Essa busca pela nossa verdadeira essência, ela é um pouquinho demorada, nós precisamos passar por um processo. Porque, como eu falei, o nosso cérebro ele funciona como um computador e nós precisamos limpar tudo que tem ali de lixo. Existem muitas coisas que são lixos tóxicos que estão toda vez e trancando você da sua verdadeira felicidade, da sua verdadeira. Pode sim reprogramar a sua mente, você pode reprogramar toda a sua vida, tirar todos aqueles lixos tóxicos que estão invadindo sua mente e te impedindo de ser alguém com verdadeiro propósito, entender quem você realmente é. E o processo de autoconhecimento, essa busca de mudança de vida, de mudança de mentalidade, de reprogramação na nossa vida, precisa mexer ali em camadas, em coisas em que estão escondidas, em traumas em que a gente nem lembra que existem, mas precisam ser mexidos. E às vezes é muito dolorido passar por isso, não é para qualquer um. Eu vou dizer para você, se você está acomodado com a sua vida e você não pensa em evoluir, é porque você é somente mais um fantoche da Matrix que está aqui para algo, mas que não irá evoluir. Mas se você realmente quer evoluir, quer saber quem você é, quer reprogramar a sua vida, ter paz interior e harmonia consigo mesmo, entender que tudo que você passa é para a sua real evolução, para você ser alguém melhor, para você se reconectar com a sua essência e entender que você tem o poder, que o reino de Deus ele habita aí dentro de você e não fora, você vai passar por esse processo, por mais doloroso que ele seja. E depois que a gente passa por tudo isso e entende quem a gente realmente é, começa a viver uma vida com propósito, começa a entender que todos nós estamos unidos, que na verdade todos somos um, e que somos somente Deus experienciando a vida através de diversas formas, que podemos ser, podemos ter e podemos fazer o que quisermos. Imagina você saber que você pode sim ter uma mansão, por exemplo, ou viajar para onde você quiser. E que você vai conseguir, por mais que precise passar por o tempo de gestação que a gente fala, né, que é a lei da gestação. Às vezes você vai precisar passar por um tempo, você vai. Mas você pode, você só deve escolher aquilo, se conectar com a frequência certa, porque nós vivemos em um mundo holográfico. É como se nós estivéssemos vivendo dentro de um filme. E a gente só precisa se sintonizar a frequência do filme certo que você quer para sua vida. Se até aqui você gostou do conteúdo, você quer saber como reprogramar a sua vida, como evoluir de verdade, como ter esse poder de escolher o que você quer e conseguir alcançar aquilo, continua acompanhando, porque aqui eu vou passar tanto conteúdos quanto práticas, meditações guiadas, coisas para reprogramar completamente a sua mente e você encontrar um novo sentido para sua vida. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, que você vai sempre receber notificações. Então toda semana eu vou postar um dia de conteúdo e um dia de uma meditação para você conseguir se reconectar com a sua essência verdadeira, com Deus dentro de si, para você conseguir se conectar com o reino dos céus que habita dentro de você. Esse é o meu primeiro vídeo e eu agradeço a Deus por estar fazendo isso hoje, porque eu poderia, como eu falei, estar lá perdida no mundo das drogas, podia estar em um relacionamento violento ainda, mas graças a Deus em que a essência dele sempre esteve em mim e ele falou comigo aquele dia, porque foi Deus mesmo que falou comigo, foi o meu eu interior, a minha essência primordial falando comigo que eu deveria cuidar de mim, da minha mente, para reprogramar completamente a minha vida. E hoje eu posso dizer, eu posso ainda estar no processo de evolução, ter muitas coisas para conquistar e fazer muitas coisas ainda, mas eu só tenho a agradecer, porque eu poderia estar muito pior.
E quando a gente agradece, o universo traz mais coisas para agradecermos.